Salve, salve, rapaziada, beleza? Aqui é o Berton do canal Fantástico News, sejam todos bem-vindos. Bom, galera, vamos para a notícia aqui desse final de semana, né? Jogo do Santos amanhã, Santos fecha a rodada, tá? Amanhã. Mas antes disso, eu queria pegar umas notícias para vocês, que seria o quê? Quem volta? Quem está machucado? O Gabriel Bom Tempo, Vitor Hugo, quanto eles voltam? Peguei um trecho aqui do canal do Lucas Mussetti, que seria interessante a gente saber, tá? Sobre a volta desses jogadores que possa ajudar o Santos, tá? E se vocês quiserem ver o vídeo completo, tá lá no canal do Lucas, tá? Curte, se inscreve e compartilha lá. Do Mussetti, a primeira é que Vitor Hugo e Gabriel Bom Tempo estarão à disposição para o clássico contra o Corinthians, depois da data FIFA. O Gabriel Bom Tempo já treinou normalmente nesta sexta, é a boa notícia do dia, e agora depende do Vojvoda levá-lo ou não para o jogo contra o Ceará. No domingo, o Bom Tempo perdeu um pouco o ritmo, é uma decisão técnica, mas o Vojvoda treinou normalmente. O Vojvoda pode levá-lo, deixá-lo no banco, talvez colocar alguns minutos, ou esperar a data FIFA para que ele tenha um lastro maior de treinos. Fez apenas um treino com bola, com os companheiros. Vamos ver qual que vai ser a decisão do Vojvoda. Já o Vitor Hugo está fora desse jogo contra o Corinthians, ele está fazendo a transição, mas a tendência é que fique à disposição para o clássico. Então dá para dizer para vocês que teremos Vitor Hugo e Gabriel Bom Tempo à disposição para o clássico contra o Corinthians. E lembrando, rapaziada, vai ter essa parada da data FIFA, né? Depois do jogo do Santos Ceará, o Santos só volta a campo no dia 15, tá? Então, basicamente, amanhã é dia 5. Então, o Santos estaria 10 dias aí, porque a casa da FIFA, se preparando para o clássico, tá bom? Vamos voltar aqui. Já Neymar não vai voltar a tempo. A expectativa é de que ele esteja em campo apenas em novembro. Beleza? Vamos ver se o Bom Tempo vai. O jogo contra o Ceará clássico numa situação mais tranquila. Esperamos que esse seja de fato o destino do nosso jogo de domingo. Aqui esse vídeo eu quero falar sobre Tiquinho Soares e um pouquinho de Lautaro. Sobre o Tiquinho, o Santos entende que ele tem uma limitação física. O Santos acreditava que aquele período de intertemporada do Super Mundial de Clubes, ali os jogadores tiveram um pouco de férias, depois voltaram, que esse tempo seria interessante, importante para o Tiquinho ficar bem fisicamente, porque ele perde, né, parte da pré-temporada e tudo mais. Mas não foi o que aconteceu. O Tiquinho até melhorou fisicamente, mas ele chegou no limite dele, aos 34 anos. O Vojvoda acredita que de verdade o Tiquinho não tem condições físicas, nem estou falando de técnicas ou táticas, físicas de ser titular. Querendo ou não, tecnicamente ele é até melhor do que o Lautaro, mas você vê que em campo é muito pouco, né? Ele realmente é uma parede mesmo, ele é muito parado, muito morto, e no futebol de hoje isso é complicado, rapaziada. Físico pesa muito hoje em dia. Antigamente você tinha um cara matador, mas não tinha físico, você tinha um cara habilidoso, mas não tinha físico, dava até para levar. Hoje em dia não, o físico é muito importante. Pode ser que na ausência do Lautaro, sem outra opção, ele comece, mas ele teria que sair, no máximo, no começo do segundo tempo. E esse diagnóstico já estava feito, ficou evidente no jogo contra o Grêmio. O Tiquinho, lembrando que é o segundo maior salário do Santos, tá? Só tá atrás do Neymar. Entra no intervalo, entra bem. Foram 3 ou 4 ações seguidas boas. Foi, recebeu falta, fez pivô, inverteu o jogo. E ele foi cansando, entrando no intervalo. Ele termina o jogo já em outro ritmo físico. Então, esse diagnóstico foi feito pela comissão técnica, que entende que o Tiquinho não tem condições físicas de brigar pela titularidade nesse momento. Só que existe uma preocupação com o Lautaro. O Lautaro estava com um tempinho de inatividade e emendou uma sequência grande de jogos. Ele está desgastado. Se o Santos tivesse uma sombra maior para o Lautaro, alguém que estivesse concorrendo pau a pau pela posição, o Lautaro seria poupado. Como é o Tiquinho, é bem difícil que o Tiquinho comece, tá? Mas o Lautaro está desgastado. A vantagem para o Santos é que vai ter data FIFA. Então vai esticar. Vai jogar no limite amanhã o Lautaro, tá, rapaziada? Mas assim, lembrando, né? Mesmo que o Lautaro tá muito tempo sem jogar, você vê a entrega dele em campo, né? Então isso tá pesando. Mas você fala assim, mas até a data FIFA. O problema não é nem o Lautaro, ele precisa ser um pouco preservado, rapaziada, por causa do jogo, né? Porque ele jogava muito pouco no Cruzeiro, nem tava jogando, tava muito tempo sem atuar. E o Lautaro, o Gosto falou, Tiquinho, a distância hoje é absurda, por isso que eu falei, desse reforço do meio de janela, do meio de ano, o Lautaro tá sendo o melhor, é o que tá mais entregando nesse momento. E assim, o Santos tem que pensar num plano aí, caso ele não aguente. Porque ele pode estourar, né, rapaziada? Se ficar insistindo, cara, pode acontecer igual o Neymar lá no primeiro semestre. Ele estourar e ficar 2, 3 meses fora, entendeu? Mas é isso, rapaziada. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Vocês acham que o Santos tem que continuar dando oportunidade pro Tiquinho, tem que vender, tem que negociar, encostar? E vocês acham que ele merece realmente ser titular? Beleza? A gente vai para a próxima notícia também. Aí o Lucas Mussetti conta mais detalhes, tá? Que seria o jogo contra o Ceará. Sempre como eu falo para vocês. Onde assistir, qual horário... porque
todo final de semana é um lugar diferente, né? E não é diferente desse jogo, tá? Então o jogo vai ser transmitido somente na Amazon Prime, tá? Não vai ser Globo, não vai ser Casa TV, vai ser na Amazon Prime. Então o Santos está na 18ª colocação, 16ª, quer dizer, com 28 pontos. E é um jogo muito importante, tá? E a provável escalação, galera, o mesmo time que começou o jogo quanto é o Grêmio, tá? Brazão, Mike, Alex Duarte, Luan Pérez e Escobar, Schmidt, Zé Rafael, Barreal, Roleiser, Guilherme e Lautaro Dias. Então não tem segredo, tá? Vai ser o mesmo time que começou jogando. Até achei que o Santos poderia, o Vojvoda, mudar um dos laterais, fazer alguma mudança aqui no meio de campo, mas provavelmente vai começar com o mesmo jogo, tá? E é um jogo que dá pra ganhar, rapaziada. É um jogo que dá pra ganhar sim, tá? O Santos será um bom time, mas não é um timaço. Dá pro Santos se impor e ganhar o jogo sim, tá? Inclusive o Santos tá precisando ganhar, tá? E é um jogo muito importante, porque seguindo a tabela aqui, ó, o Santos empataria com o Ceará com o mesmo número de pontos, tá? Chegaria a 31 pontos, só não passaria por causa desse saldo absurdo que o Santos tem, né? O Ceará tá menos 1 e o Santos menos 10. Mas o Santos já colaria nesse miolo aqui de cima, né? E lembrando que essa rodada vai ser muito importante para o Santos pontuar, porque tem confrontos diretos aqui embaixo, rapaziada. Vasco e Vitória, São Januário, tem Inter e Botafogo. Lógico, o Botafogo tá mais acima, mas o Inter é um adversário que está colado no Santos com ponto a mais. Então se o Inter ganhar já vai abrir vantagem sobre o Santos. Corinthians e Mirassol. Corinthians também está na parte de baixo da tabela, né? Tá com 30 pontos. E o próprio Ceará e Santos, que também é um confronto direto, tá? Grêmio e Red Bull Bragantino. O Grêmio, mais que ele tá com 33, mas não estamos longe do Grêmio. Então o Santos, essa rodada é muito importante para o Santos pontuar, tá? Porque pode sim acontecer dessa vantagem aqui do Vitória e Santos diminuir, né? Tem Juventude e Fortaleza, ó, o confronto de 18º pro 19º. Se o Juventude ganhar o seu jogo, ele já vai para 26, só fica 2 pontos do Santos. Se o Vitória vencer o Vasco, vai para 28. Então, os 5 pontos que a gente fala lá que o Santos tinha, já caiu para 3, né? Que o Vitória hoje tem 3 pontos só atrás do Santos, mas pode ficar somente, o Vitória pode igualar o Santos na pontuação. Óbvio, é jogo no Rio de Janeiro, jogo difícil, né? E o Vitória vai ter 2 jogos a mais. Mas lembrando, rapaziada, o jogo a menos do Santos é o Palmeiras, tá? É o Palmeiras, que tá brigando pelo título. Então não vai ser um jogo fácil, tá? Mas por enquanto as notícias são essa, tá, galera? Então, provável escalação, falei. Quando vai voltar os jogadores machucados, Vitor Hugo e Bom Tempo já tá à disposição, só não sabemos se ele viajou. Vitor Hugo somente pro clássico contra o Corinthians. E provável escalação e onde assistir o jogo, que é na Amazon Prime, tá? E é isso, rapaziada. Deixa aí nos comentários quanto vocês acham que vai ser o jogo. Se dá pro Santos realmente buscar os 3 pontos lá no Castelão. Beleza? E eu vou respondendo vocês. Obrigado, galera, e até o próximo vídeo.